Olá, tudo bem? Bom dia, graça e paz, shalom. Deus abençoe a todos, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Bom, aqui está um pouco de frio hoje, graças a Deus, né? É meu clima favorito. Bom, estou aqui em Foz do Iguaçu, né? Como já todos sabem. E eu queria compartilhar uma pequena reflexão para nós hoje, para a igreja, né? Especificamente a igreja. Eu sou profeta, mas eu fui enviado como missionário, né, e estudei na escola de missões, né, pela Jogum. Então sou missionário nas veias, né, de sangue, de coração, né, e de ofício também, além de ser profeta também, né, de ofício ministerial para a glória de Jesus. Então, gente, o que eu quero falar, o que eu quero trazer hoje nesta manhã para você, para mim, para a igreja, né? Meu chamado, né, enquanto a vocação se trata, meu chamado é para a igreja, meu chamado missionário é para o campo cristão, sim, porque hoje em dia, né, as pessoas querem ir para o campo missionário, querem ir para as tribos, para os ribeirinhos, né, querem ir para a África, para a China, para outros lugares, em outros países, né? Porque pensa que missões é só isso, mas também é missões. Forma parte, faz parte, mas tem um campo que hoje em dia, se ninguém se avoca, esse campo vai ficar branco, vai ficar um campo realmente abandonado, né? pela igreja missionária, pela igreja cristã, pelos missionários, né? Então, assim, hoje em dia eu entendo mais ainda, mais do que nunca, que um dos meus campos que Deus colocou para mim, pregar, liberar a palavra, levar a palavra de Deus, é a própria igreja brasileira, é a própria igreja de Jesus, né, aqui no Brasil. Além de o Senhor me chamar para ganhar vidas, né, para levar e fazer o ID de Jesus, entendeu? Então, gente, Deus está chamando a igreja para fazer missões, né? Para pregar a palavra. E a igreja está mais ocupada e mais preocupada, né, nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, nas coisas materiais, né? E é difícil hoje entrar numa igreja, né, e você escutar palavras como de santidade, salvação, confrontação ao pecado, palavras que cheguem realmente a falar de Jesus. As pessoas falam de Jesus, eu não vou dizer que não falam, sim, falam de Jesus. Só que falar de Jesus não é somente isso, não é somente pronunciar o nome de Jesus, não é somente dizer que o reino de Deus está vindo. Se a pessoa, se a igreja, se eu falo eu para mim mesmo, como eu mesmo, em nome de Jesus, né? Se eu como profeta não confronto o pecado da igreja, não confronto as atitudes da igreja, se eu não falo de santidade, se eu não falo de arrependimento, se eu não falo de conversão, né? Como é que vai vir, né? Como é que vai vir um avivamento? Como é que eu vou profetizar o reino de Deus? Como é que eu vou dizer, né, que a igreja vai entrar pelas portas do reino, sabendo que a Bíblia é clara, sabendo que a palavra de Deus é clara, é taxativa, é objetiva, né, é veraz. A palavra de Deus é clara quando diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os ladrões, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros não entrarão, não herdarão o reino de Deus. Os religiosos, né, não herdarão o reino de Deus. Então, assim, gente, existem algumas características bíblicas de quem são as pessoas, né, que entrarão, que herdarão o reino de Deus. E quais são essas pessoas que também não entrarão e que também não herdarão o reino de Deus. Então, para mim herdar o reino de Deus, né,
Não quer dizer que é porque eu estou numa igreja, não é porque eu estou pregando numa igreja, não é porque eu estou ministrando numa igreja, não é porque eu faço parte de um ministério, é que eu vou entrar ou vou herdar o reino de Deus. A palavra de Deus é clara, né? Se nós andarmos em santidade, né, de coração, não estou falando de que nós temos que andar perfeito ou sermos perfeitos, porque a perfeição nós vamos alcançar lá na glória. A Bíblia diz que nós seremos transformados como um corpo de anjo, mas ainda não chegou esse tempo, e enquanto não chega esse tempo, nós temos que nos santificar. E aí está a nossa perfeição, em buscar a cada momento, a cada dia, a nossa santificação, em colocar diante de Deus os nossos erros, as nossas fraquezas. É isso que é a perfeição, é perdoar aquele que nos fez mal, e é também, aleluia, liberar perdão, liberar o perdão para aqueles que precisam. Amém? Reconhecer os nossos erros, reconhecer quando nós estamos sendo orgulhosos, falsos, mentirosos dentro da igreja. Esta palavra é para a igreja, não é para o inconverso. Esta palavra não é para o mundano, não. Esta palavra não é para o ímpio. Esta palavra é para você que está dentro da igreja, que se acha que já tem o seu ganhando, que já você acha que já tem a salvação, que já tem o reino já ganhado, e não é assim, porque muitos estão enganados e estão enganando a outros. Então eu quero abrir os teus olhos com a palavra de Deus nesta manhã e dizer para você que Jesus está voltando, e que a mensagem do arrependimento, a mensagem de João Batista, a mensagem que Jesus recebeu de João Batista, o evangelho do reino, não é somente pregar que o reino de Deus é governo, é autoridade, é poder, é domínio, é verdade, é tudo isso. Mas para mim ter governo, para mim ter o domínio, para mim ter a autoridade de Deus através da minha vida, eu preciso me arrepender, preciso me converter, eu preciso viver em santidade, eu preciso mostrar mudança, eu preciso buscar mudança em Deus, eu preciso me justificar, não por mim mesmo, não pelas minhas obras, não, porque ninguém vai se justificar, né, sozinho. Ninguém vai se santificar ou justificar pelas suas próprias obras. A Bíblia diz que não é por obras para que ninguém se glorie. Assim você tenha feito ruim ou tenha feito muitas coisas boas, não é por isso que você merece o céu, não é por isso que você já comprou a entrada para o reino de Deus, não é isso que te faz um herdeiro do reino de Deus. Amém? Seja sincero com Deus e com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Não escute palavras sem você ler e confirmar com a palavra. Escuta a mensagem, escuta pregações, sim, mas confirma com a própria Bíblia e busca a palavra de Deus. Busca o que Jesus ensinou. Jesus me ensina a mim, quando Ele nos dá a grande comissão, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então Jesus nos manda, Jesus me manda a mim, e Jesus manda a você a pregar, a ensinar o que Ele ensinou. O que Jesus não ensinou, o que Yeshua não ensinou, o que não saiu da sua boca, então eu não posso ensinar. Então Jesus é bem claro, Ele foi objetivo, né? Ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e de pregar o evangelho, ensinando. Você vai pregar o evangelho do reino, ensinando as coisas que Jesus ensinou. Então assim, Jesus fala em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas das quais Ele estava falando de roupa, de comida, de bebida, que nós valemos muito mais do que qualquer passarinho ou pardais, né? Que a nossa roupa, que a nossa vida é maior do que a roupa, maior do que o vestido, maior do que a comida. E que Jesus fala em Mateus 6:33 que não temos que nos preocupar, porque quem se preocupa por essas coisas, quem se vive e quem desvive por essas coisas materiais, são os ímpios. Para aquele que estuda a Bíblia antigamente, as pessoas, era tipo uma cultura, era tipo uma religião, as pessoas buscarem isso. E hoje em dia a igreja está voltando a isso, a essas coisas, a essa essência que Jesus me manda a mim na sua palavra. Não busquem essas coisas, porque o Pai, Jesus, Ele já sabe de que coisa nós temos necessidade.
Amém? O evangelho de Deus, o evangelho do reino não se baseia em coisas materiais, não se baseia em comida, em bebida, em dinheiro, em vestido, não. O reino de Deus, aleluia, se baseia em poder, em justiça, em paz, em alegria no Espírito Santo. Mas Jesus nos manda a buscar o reino de Deus, a buscar, porque não adianta eu pregar, falar, ensinar sobre um reino que eu não busco. E se eu não busco, eu não acho. Se eu não acho, eu não sei realmente o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem que ser buscado no Espírito. Porque Deus quer revelar o seu reino. Jesus quer revelar o reino. O Espírito Santo, ele precisa, ele deseja ardentemente revelar o seu reino para nós, para a sua igreja. E é por isso que eu, como profeta, eu falo para a igreja, e tenho falado por anos à igreja brasileira, tenho pregado para a igreja sobre o reino de Deus, sobre o que é realmente o reino de Deus, sobre o que é para mim, o que é para você, o que deveria ser para a igreja, o que deveria ser para você que invoca o nome do Senhor Jesus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não vem com aparência. É isso que diz a palavra de Deus. O reino de Deus não vem com simples aparência. Então nós precisamos tirar a aparência da igreja, tirar toda a aparência, tirar a vaidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo da igreja muito vaidosa, onde as pessoas que estão dentro da tua igreja são muito vaidosas. E é por isso que hoje em dia as pessoas não querem pregar e confrontar o pecado, porque você teria que confrontar a vaidade. E nenhum vaidoso entrará no reino de Deus. Os vaidosos, diz a palavra, que são aqueles que são amantes de si mesmos. São amadores, amantes de si próprios, de si mesmos. São pessoas que são egoístas, que só pensam nelas, só pensam na sua prosperidade, só pensam no seu próprio reino para si, só pensam nas suas próprias finanças, na sua própria prosperidade. Se amam a si mesmos. Então assim, são pessoas que não têm um coração reconciliável com Deus e com a sua palavra. Então assim, Jesus está falando muito claro. Jesus é claro quem é quem entra no reino de Deus. Não é feiticeiro, não é bruxo, não é mentiroso, não são rebeldes, não são os mentirosos, os enganadores, né? A palavra é clara. Se você quiser saber o que você precisa fazer para entrar no reino de Deus, leia a Bíblia, leia o que Jesus ensinou, leia o que fala Apocalipse, né? No reino de Deus entram pecadores, sim, mas pecadores que se arrependem, que santificam, que pedem perdão, que confessam os seus pecados, que buscam se converter dia a dia, em nome de Jesus. Eu não estou falando para vocês serem perfeitos, porque eu mesmo não sou perfeito, mas é meu papel como um profeta do Senhor, é meu papel, é a minha responsabilidade diante do Senhor, pregar a palavra, pregar o arrependimento, pregar a conversão, pregar o reino, pregar, aleluia, para você, que se você se arrepender, que se você se converter, que se você, aleluia, fazer retos os seus caminhos, você, aleluia, estará pronto para entrar no reino de Deus. Você se torna um candidato potencialmente para herdar o reino de Deus, em nome de Jesus. Então eu não quero enganar você, eu não quero passar uma mensagem mentirosa, enganadora, uma mensagem do reino rasa. Eu não quero pregar um reino raso. O reino é profundo, é simples, mas é profundo. É para as pessoas que são profundas, que buscam a Deus, aqueles que buscam ao Senhor. Por isso que Deus fala na sua Bíblia: busca o reino de Deus. E você não vai encontrar o reino de Deus em coisas materiais. Você não vai encontrar o reino de Deus em homens. Não, porque isso não vem de nós, não vem de mim. É pela fé, é buscando. E onde você encontra a fé? Orando, vigiando, orar sem cessar, né? Em espírito e em verdade. Orar em espírito e em verdade. Buscar. E quando você busca, você vai se meter no seu quarto, você vai entrar no mato, você vai orar, você vai querer ter comunhão, você vai se afastar de muita gente, de muita coisa, para buscar até encontrar, para buscar até achar, para buscar até entender, até discernir, até receber a revelação do que é o reino de Deus. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu quero trazer para você, para a igreja brasileira, para você que está dentro da igreja, porque você é um campo fértil, porque Jesus não quer
que você se perca. Jesus não quer que você se perca dentro da igreja. Jesus não quer que você se perca, que você pereça dentro da denominação. Jesus não quer que você pereça dentro do templo, porque muita gente está perdida e está dentro dos templos, estão dentro das congregações, estão dentro das denominações, estão dentro da tua igreja, estão perdidas e elas não sabem. Só que elas não são confrontadas. Ninguém chega para abrir os olhos, ninguém prega a palavra da verdade. Estão falando e pregando meias verdades, e meias verdades é mentira, gente. Então o reino é para pregar completo, é para pregar arrependimento, conversão, em nome de Jesus. Se somos herdeiros de um reino, somos, mas não precisamos, aleluia, buscar nos arrepender dos nossos pecados, confessar nossos pecados uns aos outros, biblicamente falando, como diz a palavra de Deus. Amém? Que não confessa seus pecados, que não se afasta, ele não vai alcançar misericórdia. E aquele que não alcança misericórdia não entra no reino de Deus, não entrará, não herdará o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com obediência, gente. O reino de Deus tem a ver com renúncia, tem a ver com sermos discípulos de Jesus. É isso. É isso. Quando Jesus entrou na casa de Nicodemos, Jesus falou assim: aqui é chegado o reino de Deus. Quando? Quando chegou o reino de Deus? Quando Nicodemos se arrependeu. Quando Nicodemos reconheceu o seu pecado. Quando Nicodemos reconheceu Jesus. Quando Nicodemos buscou realmente, né, se alinhar com Deus, né, deixar para lá os erros, confessar e reconhecer os erros e as faltas que ele tinha feito. Os pecados que ele tinha feito, ele reconheceu, confessou. E Jesus falou: é chegado o reino de Deus. Então não é porque você está na igreja cantando, pregando, ensinando, né? Não é isso que vai te fazer um candidato a ser um herdeiro do reino de Deus. Não, meu irmão. O reino de Deus não vem com aparência visível. O reino não vem com aparência visível. Não vem com aparência visível. Você tem que buscar o invisível. Você tem que buscar na intimidade. Você tem que buscar em oração. Você tem que buscar em obediência. Você tem que buscar se arrepender. Você tem que buscar, aleluia, se converter. Você tem que buscar confessar os seus pecados. Você tem que deixar de lado a mentira. Tem que deixar de lado, aleluia, o orgulho, a soberba, a arrogância, a vaidade. Tem que deixar de lado, aleluia, o homicídio, porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão já é homicida. E os homicidas não têm parte, não herdam o reino de Deus. Então, irmão, é muito sério o Evangelho. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é um comércio. O Evangelho não é marketing. Eu não estou pregando marketing. Eu não estou pregando finanças. Eu não estou pregando dinheiro. Eu estou pregando o reino de Deus. Porque foi isso que Deus mandou pregar para mim. Foi isso que Deus mandou profetizar para mim. Deus mandou obedecer. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega o meu reino. Prega, exorta, edifica com palavra de Deus de verdade. Então, ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus, né? E se eu pregar a palavra, se eu pregar o reino para agradar somente você, eu não sou ministro de Cristo. Se eu pregar um reino para agradar as pessoas, eu não seria um ministro de Cristo, um ministro de Deus, não. O próprio apóstolo Paulo falou isso, porque se eu tentasse com minhas pregações agradar vocês, eu não seria um ministro de Cristo. Como discípulo de Cristo, eu quero ser discípulo, eu quero ser um ministro de Deus, quero ser um ministro de Cristo, em obediência, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo tendo falhas. O meu dever é pregar a palavra, assim doa em você, assim você me odeie, assim você tenha raiva, assim você fique chateado comigo, assim você quando me veja, você fica revirando os olhos para mim, assim você quando me veja, comece a pensar coisa ruim de mim. Não me importa, o meu compromisso não é com você, o meu compromisso não é contigo, o meu compromisso não é com religião, o meu compromisso não é com religioso, o meu compromisso não é com uma placa da igreja, o meu compromisso não é com pessoas em si, é com Deus, porque Ele me chamou. Amém?
Eu quero alcançar pessoas. Eu preciso alcançar as pessoas através da palavra, através do Evangelho. Jesus quer alcançar pessoas através da minha vida. Mas isso não é obrigado. É para aqueles que querem. É para aqueles que têm fé. É para aqueles que dizem: Senhor, eu creio, eu aceito. Mas é verdade que não são todos que vão aceitar essa palavra, porque é dura. Por isso que é chamado o Evangelho da Cruz. O Evangelho da Cruz é doloroso, fala de renúncia, fala de morte ao ego, à vaidade, ao velho homem. E como aqueles 10 leprosos, Jesus curou os 10, glória a Deus, mas somente um voltou para glorificar, para louvar, para reconhecer, para se prostrar diante de Jesus. Somente um. E Jesus curou a todos. O Evangelho, o reino é para todos, mas nem todos entrarão no reino. Não porque o reino, não porque o Evangelho é para todos, quer dizer que todos vão entrar no reino de Deus. Não quer dizer que todos vão herdar o reino de Deus. O desejo do coração de Deus é que todos entremos, é a vontade de Deus, mas o homem não quer, as pessoas não querem pelas suas atitudes, pela sua mentira, pela sua vaidade. Hoje em dia a vaidade está muito grande, muito crescida, muito multiplicada dentro da própria igreja. Vemos pessoas arrogantes, vaidosos, amantes dos prazeres mais do que Deus, mais do que de Deus, amante das coisas do mundo, porque o mundo oferece coisas boas, coisas caras, coisas de marcas, coisas luxuosas. E Jesus te oferece vida eterna. Jesus te oferece a cruz. E a cruz não é bonita, a cruz não é linda, a cruz pesa, a cruz machuca. E a cruz fala para ti: você vai morrer em cima de mim. Porque na cruz, quem carrega a sua cruz, ele entende que ele vai morrer, que ele precisa morrer, para que outras pessoas gerem vida, para que outras pessoas tenham vida, glória a Deus. Assim como Jesus, ele já carregou a sua cruz, ele já levou a sua cruz, ele carregou os pecados da humanidade passada, presente e futuro. Mas agora ele fala assim: tome a sua cruz cada um e negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua própria cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus realmente? Você acha que quer seguir Jesus? Você acha que está seguindo Jesus? Você crê que está seguindo Jesus? Então analise se você realmente tomou a sua cruz. Porque se a cruz não te está incomodando, não te está machucando, não te está ferindo, o teu evangelho está errado. E não quer dizer que tem que ser obrigatório as feridas, mas estou falando de tomar a cruz, porque a cruz realmente em si, a cruz é pesada, a cruz pesa, a cruz machuca, a cruz vai te ferir, a cruz dói, e é você quem tem que carregar. Eu não vou carregar a tua cruz, eu estou carregando a minha cruz, e dói, e está doendo, é pesada, é difícil, não é fácil carregar, não é fácil levar nas costas. Mas eu preciso obedecer ao Senhor. E você também precisa. Você precisa levar a sua cruz. Parar de ser mentiroso. Você tem que parar de estar enganando as pessoas, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus. Não quer dizer que porque você tem dons de cura, de milagres, de revelação, de profecia, não quer dizer que isso vai te salvar. Não quer dizer que os dons estão comprando o acesso para entrar no reino de Deus. Não são os dons que vão te tornar um herdeiro do reino de Deus. Não, porque muita gente vai se perder, muita gente vai para o inferno, muita gente que tem dons de milagres, de curas, de profecias, de ressuscitar mortos. Muita gente que está pregando vai para o inferno, vai ser lançado no inferno. Muita gente que ainda não vai ser julgada, biblicamente falando. Jesus não conhece essas pessoas. Você conhece, quizás até eu conheço, mas Jesus não conhece. Deus não conhece lá no céu. Lá no céu não se fala dessas pessoas. Lá na eternidade não se fala delas. Aqui todo mundo conhece pelos dons, pelo ministério, pelo poder que manifesta, de cura, de milagre, de revelação. Mas lá no céu Jesus não conhece essas pessoas. Essas pessoas estão vivas, estão hoje dentro das suas igrejas. Então não é o dom que te torna herdeiro do reino, não é o talento que te torna herdeiro do reino, não é o ministério que te faz herdeiro e que te dá acesso e que te dá chave para entrar no reino. A chave para entrar no reino é arrependimento,
é conversão. Arrependei-vos e convertei-vos para que entre no reino de Deus, porque é chegado o reino de Deus. Se o reino de Deus é chegado e você não se arrepende, não se converte, como que você vai entrar? Como que você vai entrar no reino? Como que você vai se tornar herdeiro? Então, recapitula a tua vida. Renúncia ao teu ego, ao teu orgulho, à tua soberba, à tua vaidade. Toma a tua cruz de verdade. Começa a obedecer ao Senhor. Eu vou te falar, vai doer, vai te ferir. Pessoas vão te abandonar, pessoas vão te dar as costas, pessoas vão falar mal de ti, vão falar, se é que já não estão falando. Pessoas vão te apontar com o dedo. Pessoas vão olhar mal, vão te olhar feio. Você não vai ser aceito. Você não vai ser de agrado. Porque quando você busca agradar a Deus, quando você busca de fato obedecer e agradar a Deus, você não vai se tornar agradável às pessoas. Porque aquilo que você está buscando não é aquilo que as pessoas estão buscando. Você está buscando a vida, você está buscando a Jesus, você está buscando o Senhor, você está buscando agradar a Ele. E quando você busca e tenta, se esforça por agradar a Jesus, você vai ter que se agradar a muita gente. Você vai ter que se agradar a muitos religiosos, você vai ter que se agradar a muitos pastores, você vai ter que se agradar a muitos apóstolos, você vai ter que se agradar a muitos irmãos, você vai ter que se agradar a muitas igrejas. Quando você tenta e se esforça por agradar de verdade a Jesus e obedecê-lo em espírito e em verdade, de verdade, você vai se tornar desagradável. Assim como Jesus se tornou desagradável aos religiosos. Aqueles que se achavam o super santo, aqueles que se achavam os donos da verdade, aqueles que achavam que tinham a Deus, aleluia, agarrado pela barba, aqueles que achavam que tinham as chaves e acesso para entrar no reino. Os religiosos, eles não aprovaram nem aceitaram a Jesus, e Jesus se tornou desagradável a eles. Jesus se tornou uma ofensa a eles. Quando ele falava, Jesus ofendia eles com a palavra do reino, porque eles não aceitavam. Eles não aceitam. Um religioso hoje é a mesma coisa, não aceita, se ofende, ficam calados, ficam julgando na sua mente, ficam condenando, ficam criticando aquilo que Deus fala através daqueles que querem obedecer a Deus de verdade, porque eles não aceitam essa doutrina. E hoje em dia as palavras, de Deus vão ferir as pessoas, porque as pessoas não querem ouvir a palavra do reino. As pessoas não querem ouvir palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir palavras de pessoas que querem agradar a Deus. As pessoas querem ouvir palavras que agradem elas. As pessoas querem ouvir palavras que agradem o seu ego, que enchem a sua vaidade. É por isso que a Bíblia fala que nesses últimos tempos muitos sentirão coceira nos ouvidos e buscarão mestres para si mesmo, mestres que satisfaçam o seu ego, mestres que encham, que satisfaçam a sua própria vontade, que falem as palavras que eles querem ouvir. É isso que se trata a palavra de Deus. Mas eu não vou pregar a palavra para agradar somente você, porque se eu prego, se eu profetizo, se eu obedeço meu chamado para agradar as pessoas, ao ser humano, eu não seria ministro de Cristo. Eu seria ministro de pessoas, seria ministro de um pastor, seria ministro de uma igreja, de uma denominação, mas eu não seria ministro de Cristo. Então, meu papel como profeta, como filho de Deus, como missionário, é agradar a Deus, é agradar a Cristo, mesmo que eu me torne desagradável a você, mesmo que eu me torne desagradável para muita gente, mas glória a Deus, meu alvo é Cristo, meu alvo é agradar a Ele. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. E era esse o recado que eu tinha e que eu tenho, que Deus tem para ti. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu somente sou um canal, um instrumento como profeta para falar para ti. Assim disse o Senhor. Que tem ouvidos que ouça o que Deus falou para ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.